Opa, e aí, beleza? O vídeo que eu gravei foi com um amigo meu. Foi muito da hora de ter feito esse vídeo. Espero que você veja ele todo. A gente conversou por quase meia hora. Eu fiz alguns cortes para algumas correções. Mas é isso daí. Eu espero que você goste desse vídeo e a gente pode fazer mais depois. Fala aí, Davi. Salve, salve aí, galerinha do canal do Zilmar. Quem tá falando é o Davi. E é isso aí, vamos gravar um. A gente resolveu, no meio dessa quarentena, né, sem fazer nada, vamos gravar uma conversa aí sobre diversos assuntos aí. E bora ver se dá certo, né? Bora ver se vocês vão gostar. Algumas pessoas do canal já conhecem ele, né? Porque tem pessoa que é amigo da gente que assiste. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre, cara, sobre ciência mesmo. Só que a gente vai conversar sobre o que a falta de ciência, né, faz, né? Porque a gente tá tendo ultimamente vários exemplos disso, né? De pessoas que estão vacilando, falando um monte de besteira. E elas influenciam negativamente várias pessoas, né, cara? E a gente vai mostrar nossa indignação com isso, né? Juntamente com o que isso pode agregar para o nosso país ou para o nosso mundo mesmo, né? Que é uma coisa que não é prejudicial só para o intelecto da pessoa, né? Mas ela pode literalmente colocar em risco a vida de várias pessoas, né? Que nem o movimento antivacina, né? E no Brasil já não é muito, assim, bem conhecido em ter pessoas muito estudiosas, um país muito reconhecido na ciência internacional, né? E quando você ainda é pessoas no campo do jornalismo, até mesmo políticos que são negacionistas mesmo da ciência, e eles influenciam milhares de pessoas, isso agrava muito mais o quadro da situação aqui no Brasil, né? Porque são pessoas que são realmente influenciadores, atingem milhões de pessoas e, cara, isso acaba dando um efeito dominó que é o que a gente vê hoje no Brasil, né? Terra plana, negação de vacina. E dando um gancho aí do que você acabou de falar, uma das coisas que a gente vai falar nesse vídeo, cara, é sobre um acontecimento que teve num canal brasileiro, né? Parece que é uma transmissão que tinha na Bahia, se eu não me engano, que era um canal afiliado à Globo, né? Que a Globo a gente sabe que é uma emissora gigante, mas eles colocaram pessoas não competentes para trabalhar, porque a besteira que falaram foi gigante, né? No meio do programa, não foi isso, Davi? Que a mulher Isso falou mesmo. que Marte trocou de órbita, tá ligado? E tava mais visível no céu, por algum motivo lá louco. E, mano, É, isso aí é surreal de burrice de falar uma cara, é coisa muito dessa. surreal. Sim, Eu isso. abri aqui a nota da. Mano, pra você ter uma ideia, isso foi tão. Repercutiu tanto que a Sociedade Astronômica Brasileira teve que soltar uma nota no site deles, explicando toda a situação, que isso não tem nada a ver com ciência, e explicando todo o grande erro que a repórter teve, né? Exatamente. E a gente pode ver que isso é o reflexo mesmo do que tá acontecendo no nosso país, sabe? Basicamente, o que aconteceu foi isso, que ela cometeu esse ato de burrice, mas infelizmente a gente lidar com isso várias vezes durante o ano. Tipo, não é a primeira notícia que eu vejo sobre isso, sabe? De acontecer uma coisa desse tipo. Não é a primeira vez que eu vejo isso. Eu já vi muita gente mal informada passando notícia. E o pior é quando isso acontece justamente em uma emissora, né, velho? Porque milhares de pessoas devem estar vendo aquilo. Aí elas Sim, vão ficar tudo desinformado ao mesmo tempo, tá ligado? O que sim, você acha disso? Então, porque basicamente, pessoal, o que aconteceu, explicando aqui a situação pra vocês, foi igual o Zimar falou, foi num jornal do programa do meio-dia da Bahia. Aí um telespectador, ele mandou uma foto, né, que ele tirou com o celular dele. E nessa foto tinha, ele tentou tirar uma foto do sol com o celular, e ao lado da foto do sol saiu um ponto vermelho. E tipo, a gente sabe que quando você tira fotos de um celular, a câmera do celular não é uma câmera profissional. Então você vai ter muitos ruídos nas imagens, principalmente quando você tira foto de um objeto muito luminoso como o Sol. Tanto que não é apropriado você tirar foto do Sol com a câmera do seu celular, porque vai sair muito ruído e você pode até estragar a câmera do seu celular. E aí, basicamente, qual foi a explicação do jornal? Eles disseram que eles contataram, né, entre aspas, um astrônomo, e esse astrônomo falou o seguinte, que aquele ponto do lado do Sol... Gente, olha a explicação, olha o tanto que é... Cara, esse astrônomo, entre aspas, disse que esse ponto vermelho do lado do Sol era Marte. Não, e olha só, ele disse que era Marte, porque nessa época do ano, a Terra, ela troca de posição, ela vai para a órbita de Marte, e Marte
por causa disso, fica muito próximo da Terra. E aí você consegue ver ele de dia no céu. Cara, isso não sei nem o que dizer. Isso é coisa que você Ele aprende na falou quinta outra série. coisa. Isso também outra coisa que foi muito burrice também que ele falou foi, acho que você ia comentar sobre isso, né? Que ele falou uma coisa em relação à primavera ou ao inverno, né? Falando que é por esse motivo que a Terra estava mais próxima de Marte, sendo que não tem nada a ver com isso, tá ligado? Não é a estação do ano que define a proximidade da Terra com outros planetas. Aliás, é porque essa questão das estações do ano tá ligada à inclinação do nosso planeta, tá ligado? É a inclinação do eixo da Terra. E não tem nada a ver com a distância em relação ao Sol, né? Então, cara, foi outra burrice que ele falou, foi essa, tá ligado? Então, E a própria sabe, né, a Sociedade Astronômica Brasileira, eles não conhecem aquele cara, tá ligado? Então, nem o eles cara não faz conhecem. nem parte. Então, sabe aquele cara sabe mesmo? Então, e você vê, cara, um jornal afiliado à Globo a jornalista falar que a Terra foi pra órbita de Marte, cara, isso é coisa que a gente aprende na quinta série, que é impossível um planeta ir pra órbita do outro, a Terra nunca foi pra órbita de Marte. E um jornal fala isso, cara, é muito inadmissível. Não dá pra entender uma loucura dessa, não. E, cara, tem muitos outros assuntos que a gente pode abordar sobre essa falta de essa desinformação que o Brasil tá passando atualmente. E dá uma sugestão aí de outro assunto que a gente... Então, vamos falar do famoso, né, canal aqui da Carol Capel, no YouTube. Outro canal aí que é incrivelmente passa informação para as pessoas de uma forma incrível, né? Incrível de horrível, porque a gente pode ver que, você entra no canal dela, você se lidar com a cara da conspiração ali, tá ligado? É impressionante, mano. Você entra aqui no canal dela, você vê o vídeo aqui, Conversei com um reptiliano e estou impressionada. É um canal que realmente sensa. Mas uma coisa que eu quero comentar, que foi um vídeo que eu assisti dela, que saiu acho que umas 3 semanas atrás, e que isso fez um reboliço muito grande entre essas pessoas do Brasil que fazem conspiração, falar que a NASA nunca mandou ninguém pro espaço, né? Porque esses dias a gente ficou sabendo, acho que foi notícia no mundo inteiro, né? Que a SpaceX, junto com a NASA, enviaram 2 astronautas pro espaço para fazer missão lá na ISS, são 2 pesquisadores. Eles já participaram de missões espaciais antes, e eles estavam indo de novo agora. E esse canal, a Carol Capel, não só ela, mas vários canais de conspiração, você pode pesquisar, e inclusive esse é um assunto que não acontece tipo agora, já aconteceu ano passado. Eles falam que você consegue ver ratos durante o lançamento dos foguetes. Sim, eles falam que todo aquele lançamento é tudo feito em CGI, numa tela verde, e a prova deles é de que você consegue ver ratos durante o lançamento. Porque se você assistir o lançamento, você percebe que tem uma hora que lá embaixo do foguete, onde sai o combustível, né, depois de queimado, para poder impulsionar o foguete lá no espaço, você vê que tem uma hora que, assim, é como se passasse um borrão no vídeo, sabe? É como se fosse realmente, parece um rato se movimentando, você meio que parece um rato andando. E, cara, isso é uma ignorância muito grande. E uma observação é que não dá pra discordar que parece realmente um rato, mas será que é assim que funciona a análise, tá ligado? Porque essas pessoas, elas são bem anticientíficas, né? Não vejo elas utilizando método científico em hora nenhuma. Mas eu te pergunto uma coisa, cara, se você tem uma observação que você fez, simplesmente, isso nem é uma observação na verdade, porque isso é uma coisa que você viu, né? Você viu aquilo e falou, aquilo parece um rato, logo aquilo é um rato. Sim, isso não faz sentido. O pessoal nem nenhum. pesquisa. Isso não é uma observação de acordo com o método científico. A observação, ela é mais profunda do que isso. Sim, o pessoal não procura nem pesquisar, porque, vi um vídeo, nossa, que parece um rato. A galera não vai na internet pesquisar e procurar saber o que é aquilo. Elas, não, foda-se, é um rato, vou postar um vídeo aqui dizendo, gente, é um rato, a NASA mente, é um CGI. E, cara, se você pegar e for pesquisar sobre esse tal rato, na real, se você só assistir o vídeo do lançamento, você vai perceber uma coisa, que é muito interessante. Durante o lançamento, quando o foguete está saindo da atmosfera da Terra, você percebe que você vê pingando um líquido embaixo do foguete, onde sai a propulsão, né? Você vê que começa a pingar um líquido. E isso é completamente normal, porque quando você vê a arquitetura de um motor de um foguete da SpaceX, que você consegue encontrar na internet,
É um pouco raro, mas você consegue encontrar. Você vê que ele tem algumas válvulas de escape, porque você precisa... Da mesma forma que o carro, ele, quando tá queimando lá o combustível, ele tem que soltar fumaça, o CO2, um foguete ele tem que lançar alguns resíduos. E aí você vê que durante o lançamento, você vê pingando aqueles resíduos. E muitos daqueles resíduos, eles estão em temperatura muito frias. Sei lá, 20, 30 graus, alguns estão até abaixo de zero. Porque o combustível, ele utiliza alguns... diferentes combustíveis, né, para poder fazer reação química e para resfriar. E você vê que ele cai bem na região onde o metal tá muito quente, porque tá saindo toda aquela chama que impulsiona o foguete. E aí, se você der uma pesquisada rápida na internet, você vê que, cara, isso não tem nada de, a ciência não explica isso. Simplesmente é um efeito que já é amplamente estudado, anos e anos já tem artigos sobre ele, que se chama efeito Leidenfrost. É só pesquisar na internet aí, efeito Leidenfrost. Você encontra diversos artigos sobre ele. Sim, exatamente. E, tipo, basicamente, resumindo isso para fazer uma explicação do que isso é que isso é um subproduto da reação que é necessário para fazer com que o foguete seja propulsionado. Então, não existe mistério nisso, né? Porque para o foguete não acumular esses resíduos, né, que não são necessários para o foguete, ele despede simplesmente. Por isso que você vê que ele escorre para fora no foguete. E, justamente cara, por e isso, só pra você. E quanto mais peso você tem no foguete, pior é, né? Você tem que se livrar do peso. O que você vai querer com uma coisa que você já utilizou? É um subproduto ali desnecessário, aí ele é despejado do foguete. Sim, simplesmente isso, tá ligado? E só pra vocês perceberem o tanto que esse efeito Leidenfrost ele é comum, é coisa do dia a dia, eu vou falar pra vocês mesmo que estão assistindo o vídeo fazer esse efeito em casa. Ele é simples. Ó, pega uma panela, coloca ela no fogo, deixa ela, sei lá, no fogo alto por uns 10, 15 minutos e pinga uma gota de água nele. Você vai ver, acho que todo mundo já viu isso quando tava cozinhando. Você vê que quando a panela tá esquentando, ela tá fria, tá esquentando, a água vai cair e vai evaporar. Mas perceba uma coisa interessante, quando a panela tá muito quente, uma temperatura já muito alta, sei lá, 90, 100 graus ali no fogão, quando a gota de água cai, ela não se espalha e evapora na hora, ela forma uma bolinha. Tanto que isso me traz lembrança da infância, porque quando eu descobri isso a primeira vez, eu ficava tipo, eu pegava a frigideira, esquentava ela e ficava fazendo as bolinhas se mexer assim na frigideira. E isso é muito interessante, porque dá até pra gente. É muito interessante, cara, porque as pessoas falam que é uma coisa que a ciência não explica, mas é uma coisa, tipo, normal do dia a dia. E o que acontece na panela, quando essa gota de água cai, é a mesma coisa que acontece no foguete. Você tem um metal muito quente lá no foguete, você tem um resíduo de combustível caindo nesse metal, ele vai se comportar como se fosse um objeto, se movendo assim em cima do metal. E parece um rato pela coloração, mas você vê claramente que não é. Sim, sim. E aquela coisa, né? As pessoas, elas não entendem. Eu acho impressionante, principalmente esse pessoal do YouTube que faz essas coisas, tá ligado? Que eles passam a desinformação. Que, cara, eu às vezes realmente penso que, com sinceridade, que isso deve ser um crime, tá ligado? Porque realmente coloca em risco a vida de várias pessoas. Porque eu vou dar um exemplo pra vocês de uma coisa que foi mais preocupante até do que isso que aconteceu, que foi um cara que ele simplesmente falou que para você se curar do coronavírus, você tinha que comer cal, que cal é o bagulho de construção, tá ligado? É tipo assim, que sentido que faz você comer, você literalmente está colocando sua vida em risco, tá ligado? É tipo falar pra você comer um cimento, tá ligado? Pra você comer cimento, você vai melhorar do coronavírus, tá ligado? E infelizmente, isso é loucura pra gente, mas muita gente cai nisso, sabe? E aí vai, sei lá, faz uma sopinha de cal ali e come. E pode até morrer com isso, tá ligado? Sei lá, pegar uma intoxicação ou alguma coisa assim. Então, cara, eu realmente penso que isso é um crime mesmo. E a gente tem que explanar isso mesmo, falar da Carol Capel, por exemplo. E também falar do canal Ciência de Verdade, né? Que é um outro canal que eu já até comentei aqui. Que, cara, também é um canal que passa essas desinformações, né? Que ele é bem mais estruturado no caso dele, né? Ele passa de uma forma muito mais inteligente que às vezes você nem percebe, você cai nisso, tá ligado? E ele é um outro canal que a gente precisa falar também seriamente. Sim, o canal Ciência de Verdade é um velho conhecido aí da galera que não gosta da galera de teoria da conspiração, né? Porque, cara, o cara tem 300 mil inscritos, então ele tem bastante relevância até no YouTube. Tanto que esse é um dos problemas, né, velho? Que o cara, ele tem esse tanto de inscritos, né?
E ele é um cara que tem um raciocínio bom sobre as coisas, porque ao mesmo tempo que ele fala muita asneira, ele fala de uma forma, ele sabe persuadir a pessoa, né? Ele sabe dar um jeito de fazer com que aquilo fique aceitável no seu entendimento. Mas muitas vezes é simplesmente uma baboseira que ele inventou, alguma coisa que, sei lá, que ele pegou de alguém que também tá nessa onda de conspiração e tal. Tanto que ele é um cara terraplanista também, né? E além de ser um cara terraplanista, ele faz vários vídeos falando de outras coisas também e passando desinformação sobre outras coisas que podem ser mais preocupantes do que a Terra plana, né? Que nem eu falei sobre o movimento da antivacina, eu acho que é muito mais preocupante do que essa teoria da Terra plana, porque a teoria da Terra plana, a pessoa pode pensar naquilo, embora seja uma coisa estúpida, né? Se você analisar de forma científica, é simples você provar que a Terra não é plana, sabe? Muitos anos atrás, né? Muito tempo antes de Cristo nós já temos escrituras, né, que falam a respeito disso, Sim. que provam o contrário. Mas em pleno 2020 não sei como tem gente que ainda consegue acreditar nessas teorias, tá ligado? Dá pra fazer experimento em casa pra provar o contrário. Mas é a vida, né, cara? Não tem como a gente ir contra isso. E é uma onda muito grande, né? Infelizmente nunca vai acabar. Mas uma das melhores formas de você fazer isso é evitando passar a desinformação, sempre pesquisando melhor, né? E tal, pesquisando Sim. melhor como é que é verdade, que não é, sempre questionando as coisas, né? Porque, cara, a desinformação, ela tá aí porque pessoas passam ela adiante, tá ligado? Porque pessoas confiam umas nas outras e vão passando aquela informação que tá distorcida muitas das vezes. Porque se não fosse isso, não existiria isso que tá acontecendo agora, tá ligado? Essa desinformação gigantesca. E cada vez mais pessoas estão se tornando terraplanistas, cada vez mais pessoas estão entrando no movimento anti-vacina, tá ligado? Infelizmente, muita criancinha que não é vacinada por causa disso morre, né? Pega alguma doença aí e morre, tá ligado? Então é uma coisa triste, na verdade. Não é uma coisa, tipo... Não é uma coisa simplesmente por quem é da ciência ser ignorante com quem não é. É porque aquela pessoa que é contra a ciência, ela tá botando em risco a vida, sei lá, dos filhos dela, tá ligado? Em geral, E das futuras gerações, né? É muito tenso E, isso, cara. sim, e como é que eu posso dizer? Um exemplo de um vídeo que eu até acreditei, né, nesse canal Ciência de Verdade, foi um vídeo que ele fez explicando sobre a Terra plana, segundo ele, né, desmentindo. Foi um vídeo que ele fez dizendo ele, né, desmantelando, né, desmembrando o sistema heliocêntrico, em que ele dizia que não faz sentido você ter a órbita da Terra que ela tem ao redor do Sol. E ele falando que a contradição que tem é que quando a Terra ela tá mais longe do Sol, você tem as pessoas pessoas pensam na sua mente que deve ser o inverno, né, já que ela tá mais longe do Sol. E quando ela tá mais próxima, na realidade, é que é o inverno. E quando a Terra tá mais longe do Sol, na realidade é o verão. Aqui pra nós, nesse hemisfério que a gente tá, né? Cada hemisfério as estações do ano elas são invertidas, né, entre os hemisférios. E a justificativa que ele deu é que no ponto em que a Terra está mais distante do Sol, ela está a 152 milhões de quilômetros do Sol. Quando ela está mais próxima do Sol, ela está a 147 milhões de quilômetros, ou seja, você tem aí uma variação de 5 milhões de quilômetros. Aí ele fala, como que numa variação de 5 milhões de quilômetros você... Primeiro ele diz, né, que isso não faz sentido a Terra ficar 5 milhões de quilômetros mais distante ou mais perto, que isso não deveria influenciar nas estações, mas quando você pega esse valor de 5 milhões de quilômetros e transforma para, por exemplo, porcentagem, você vê que, cara, isso é uma variação de 3% só na distância da Terra ao Sol. Então, é perfeitamente plausível você pensar que a Terra se distancia apenas 3% do Sol e que isso não influencia diretamente nas estações, tá ligado? Porque, cara, é 3% de variação apenas. E a gente sabe que a órbita da Terra ao redor do Sol não é um círculo perfeito, é uma elipse, então já é perfeitamente plausível essa mudança de distância, né? Mas a forma que ele falou no vídeo, que ele explicou isso, foi uma forma tão, assim, com palavras cruas, né, que eu acabei caindo e acreditando nele. Mas só depois que eu fui pesquisar na internet, ler artigos sobre, pesquisar em canais de ciências confiáveis, que eu vi o erro que eu tava caindo. Sim, sim. Acontece, cara. E também vai muito essa questão de que ele sabe persuadir, né, cara? Ele sabe realmente como fazer uma pessoa
mesmo que a pessoa seja questionadora, às vezes ele te faz ter questões que você não sabe nem como começa a resolver elas, tá ligado? E fica em dúvida. Se bem que eu já vi alguns vídeos dele que ele fala umas coisas que são bem idiotas, mas pra quem entende do assunto. Por exemplo, quando ele fala de relatividade, no vídeo que ele falou sobre a imagem do buraco negro, né? Que ele fez o título, a imagem do buraco negro. Ele ficou falando, isso aqui não é imagem, não, isso aqui é tal coisa, tal coisa. E ele ficou criticando isso. Ele deu uma explicação muito doida lá, que eu custei a entender o que ele tava falando. Porque ele falou, naquele foi um dos vídeos dele, uma outra tática que ele usa, não sei se pode dizer que isso é uma tática, é falar o que vem na cabeça de uma forma confusa, sabe? Ele simplesmente falou de uma forma confusa. Aí acabou que eu não entendi nada do que ele falou naquele vídeo e sai do vídeo daquele jeito, sem entender nada. Mas isso foi o que aconteceu comigo. Agora eu imagino que tanta gente que, tipo, vê ele falando um monte de coisa que que a pessoa que tá vendo não entende e simplesmente acredita porque acha aquilo difícil. Eu acho que a maioria do público dele é assim, sabe? Na minha opinião. Às vezes não é nem porque entendeu o que ele falou, às vezes é porque ele falou de uma forma tão contorcida e tão confusa que a pessoa não entende nada, mas acredita porque é ele que tá falando, tá ligado? As pessoas colocam uma ideia na cabeça disso. As pessoas preferem acreditar naquilo que é mais conveniente a elas, né? Carl Sagan já dizia isso no livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que ele explica perfeitamente tudo isso de teorias da conspiração, negacionismo de ciência. Sim, é o livro que eu tô lendo agora e realmente é um livro muito bom que ele fala exatamente sobre isso. E, cara, ele ressalta no livro, independente da crença que você tenha, você pode, sei lá, você ter uma crença aí que não tem nada a ver com ciência, tá ligado? Mas você tem que concordar de que a ciência que trouxe os avanços que a humanidade tem agora, tá ligado? É muito loucura isso, né? De você, sei lá, negar vacina porque a sua religião diz que não pode ter vacina, tá ligado? E coisas do tipo. E também é muita ignorância, né? Enquanto ao ramo das ideias aí, vamos pegar exemplo da Terra plana mesmo, né? Que é o que mais tem gente hoje em dia aí, é a Terra planista, tá ligado? Milhões de pessoas no Brasil. Cara, embora seja é uma teoria muito fácil de você saber porque as pessoas pensam que ela é verdade, né? Porque quando você olha pro céu, né? Quando você olha pro horizonte, você não consegue ver a curvatura da Terra. Então, simplesmente, uma pessoa aí que não pensou duas vezes, ela vai acreditar, tá ligado? Uma pessoa que nunca se questionou sobre o formato da Terra. Mas é porque as pessoas não se colocam em perspectiva, tá ligado? Elas não fazem ideia do tamanho que elas têm no planeta em geral. Então acaba que elas caem nisso justamente por elas, né, por elas não terem essa noção. Eu até entendo que acontece com as pessoas, mas é triste, né, velho? Porque a última vez que eu vi, tava em 7% a quantidade de brasileiros que eram terraplanistas, tá ligado? E isso dá milhões e milhões de pessoas, mano. E, tipo, isso é bem triste mesmo, na verdade. Sim, e a gente não tá aqui falando pra vocês, vocês confiarem. Como se a ciência fosse uma religião, eu vou confiar 100% no que ela diz, eu vou, sei lá, adorar a ciência. Não, é simplesmente, cara, ter um pensamento crítico, sabe? Pesquisar. Quando você vê algo do seu dia a dia, ou algo que, você não sabe explicar, e alguém dá uma explicação muito, sei lá, muito fora do normal, você ficou com uma pulga atrás da orelha, cara, vai pesquisar, a internet tá aí, é só pesquisar, gente. Sei lá, viu o vídeo do foguete sendo lançado. Nossa, aquilo ali parece um rato andando. O que foi aquilo? Cara, pega e vai pesquisar. Não sai falando besteira, falando o que você acha que é. Nossa, eu vi um rato no foguete da SpaceX, é tudo mentira. Cara, vai pesquisar, vai ver qual a explicação que a ciência tem, lê os artigos, pensa de forma crítica, vê se aquilo faz sentido com a tua realidade e testar os experimentos, sabe? E, cara, é simples, é uma coisa muito simples, só que as pessoas parecem que não fazem hoje em dia. Vocês não querem ter um pensamento crítico. Isso que você falou sobre pesquisar sobre essa questão do rato aí mesmo, cara, é uma coisa que a Carol Capel, ela criou uma ideia que ela meio que caiu na própria ideia, tá ligado? De tanto que a ideia que ela tem é furada, ela caiu na própria ideia, porque no vídeo passado dela, se eu não me engano, tipo antes desse vídeo que ela fez falando sobre essa teoria do rato aí, ela tinha falado que tudo era CGI, tá ligado? Era tudo uma montagem, por exemplo. Aí no vídeo seguinte, ela já vai e fala, beleza, esse aqui é um rato que foi pego aqui, né, no foguete, indo junto um rato aqui. Então, na verdade, isso é uma CGI. É uma CGI e o rato saiu nas gravações. Mas pensa comigo, cara, olha o tamanho da NASA, né, como uma organização.
Será mesmo que ela iria contratar as pessoas pra fazer... Porque eu não sei se a Carol Capel sabe, mas CGI não é feita ao vivo, não tem como ser. Só se o cara for um ninja absurdo, né? Pra fazer CGI lá ao vivo, assim, editando enquanto rola, tá ligado? Se já foi gravado, logicamente, cara, pelo menos a NASA tem o mínimo de dinheiro pra pagar um supervisor pra verificar as gravações, tá ligado? Até porque não foi uma gravação tão grande assim a ponto de não poder pagar pra ficar supervisionando algumas horas, tá ligado? Como é que eles iam... Se fosse gravado e planejado, logicamente que não ia sair se fosse realmente um rato, tá ligado? Então é uma teoria bem quebrada. Se você afirmou que aquilo é uma CGI, não tem como você falar que saiu um rato nas gravações, tá ligado? Tipo, milhões de pessoas acompanharam isso, tá ligado? Como é que eles iam deixar um rato vazar nisso, tá ligado? Então ela caiu na própria teoria, só pra ver o nível que ela foi, tá ligado? O nível que ela foi nessa parada de luta. De falar que é o CGI. Sim, exatamente. Cara, é revoltante, né? É triste, na realidade, né? Ver que pessoas negam a ciência assim, de forma tão... Sei lá, de forma tão burra mesmo. Exatamente, cara. Então é isso, né? A gente vai encerrando nosso vídeo por hoje. E logo nós faremos mais vídeos aí, falando sobre assuntos semelhantes a esse. A gente pode voltar algum dia falando mais sobre esses canais específicos. E tem outros canais também que a gente precisa de análise aqui e falar sobre eles, né? Que nem o canal Inteligência Natural, o próprio Ciência de Verdade, né? E o da Carol Capel, né? A gente pode aprofundar muito mais os conteúdos que eles fazem e explicar mais o porquê isso é prejudicial pra caramba, né? Pra nosso país em geral. Ainda mais o Ciência de Verdade mesmo, né, cara? O tanto de inscritos, o cara tem quase 400 mil inscritos, é quase 500 mil de inscritos naquele canal, tá ligado? Sim. E é isso, pessoal. É igual o Zimar falou, hoje foi apenas um teste mesmo pra gente ver esse formato de vídeo. Provavelmente se não saiu muito bom é porque eu mesmo nunca gravei vídeo assim pro YouTube, conversando assim e tal, mas é isso, né? Pra tudo tem uma primeira vez. E foi um teste, se vocês gostarem, a gente pode continuar fazendo. A gente vai fazer mais alguns vídeos comentando sobre assuntos diversos, sei lá, sobre ciência, assuntos do momento, do dia a dia. E é isso aí, pessoal. Sim. Então falou, galera. Até mais. Até a próxima, pessoal.